destruir a terra, eles quiseram fazer uma torre e o Senhor desmanchou o propósito deles e eles, na verdade, queriam morar em cidades. E aí surgiu essas nações como se vê hoje. Cidades corrompidas, cheias de pecado, que o Senhor mais uma vez irá destruí-las. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Lavrar. Quem quer lavrar a terra hoje? Cultivar ou guardar. Quem é que quer? Se alguém fala de saída da cidade, de lá eu vim. Como se fosse vantagem. A gente acha um sacrifício estar lá no campo, mas está escrito, diz que não. Pelo contrário. Se fosse sacrifício, ele não tinha colocado o primeiro homem, que ele colocou para governar a terra dentro de um jardim. Com essa nobre missão: lavrar e guardar. Vida no Campo, página 9, diz que os pais vão com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter ali o sustento, né, do que lá no campo. É assim o pensamento. Eu vi esse pensamento desde meus pais, já vejo falar nisso. Eu acredito também que no tempo dos avós, bisavós, tataravós, era a mesma coisa. Alguns que se arriscavam a sair da cidade é porque achavam que era melhor a cidade para criar os filhos, por exemplo, botar para estudar, etc, etc. Mas nós vamos ver coisas aqui que são verdades presentes, que a gente pode constatar isso nas nossas vidas. Como, por exemplo, os filhos, nada tendo o que fazer, quando não se acha lá na escola, eles recebem uma educação de rua. Um aqui, outro ali, uma amiga aqui, outra acolá, vão ensinando coisas que não deveriam. E às vezes até dentro da escola. Ensinando coisas para as crianças que não é coisa boa. E a gente não está longe dos nossos olhos. Muitas das vezes nós nem sequer sabemos, quando vamos saber a coisa já enraizou na criança. E para perto de casa tem uma escola que hoje em dia, para ser sincero, é melhor ser analfabeto do que entrar na escola, porque o negócio ali, vocês não falam de Jesus, não falam de Jesus, tem raiva. E lá perto de casa eu vejo a música de funk que eles botam. As crianças, adolescentes, meninos gritando, beija, beija, beija. Eu fico encabulada assim com a diretora, com os professores. Eu disse que tem professor mesmo lá dentro. Então, hoje em dia está difícil. Complicado, né? Então, essas crianças, quando elas estão na escola, elas recebem a educação de rua. E, além do mais, elas adquirem dessas más companhias hábitos. E o que é que forma o caráter do ser humano? Hábitos. Aí fica uma pessoa que vai demonstrar no futuro o caráter dela nas crises quando ela aparecer. Não passou mesmo para aprender que o que é ruim é parte literalmente. Então, através dessas más companhias que corrompem os bons costumes, pegam maus hábitos, se viciam, e o pai e a mãe é o último que sabe. Há um desenfreamento de tudo isso que vocês estão vendo, de vícios, de hábitos ruins que eles adquirem fora da família. Preocupante, né?
Ainda na página 9, de Vida no Campo. Os pais veem tudo isso. Às vezes a pessoa não vê no geral, vamos dizer assim, mas, ou melhor, não vê lá a exceção, porque tem alguma exceção, mas no geral, os pais veem tudo isso. Mas requer sacrifício, corrigir os filhos. Às vezes ele não corrige, às vezes o filho já está grandinho, exige um sacrifício que você não corrige. Acha que corrigir é errado. Ou então, se corrigir, o filho já vai ficar zangado. Não quer tomar a atitude de sacrificar na correção os seus erros. E ficam onde estão. Ou seja, não dão conselho algum, não corrige coisa nenhuma. Ficam onde estão, até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. Depois Satanás toma o domínio, só Jesus na causa. É assim que acontece. Se referindo aos filhos na cidade. Na página 20, desse mesmo livro, Vida no Campo, diz que não há uma família em 100 delas. De 100 famílias, não há uma família que tenha se beneficiado de forma física, de forma mental ou de forma espiritual por residir na cidade. Olha como isso é grave. Se nós aqui somos 100 pessoas, não tem um entre nós aqui que se beneficie, físico, mental e espiritual. A terra está corrompida e toda poluída por causa dos seus moradores. São poucos os homens que restarão, porque a maioria vai se perder, principalmente os que moram nas cidades. Hoje eu estava lendo uma mensagem da própria família de Ló, né? Que Ló ainda afligia a sua alma só dele ouvir, né? Da fala das pessoas, o que é coisa horrível. Na escola, quando ele sai, nada falava de Deus do céu. Quando foi para Ló sair da cidade, ele teve a maior dificuldade. Os 2 anjos tiveram que puxar ele pelas mãos. Ele aflige a alma dele, acho que ele percebendo orando por essas pessoas, né? Ele fez a família lá naquela cidade. 2 filhas que ainda lhe restavam. Os anjos pegam as tuas 2 filhas, tua esposa e sai, que a cidade vai ser queimada. Mas ele deixou outros familiares, parentes na cidade, outros filhos e filhas. E depois que você faz morada na cidade, você constrói família. E quando a sua filha se casa, infelizmente ela não vai estar mais no seu comando, não. Vai estar no comando de outro. Você pode querer sair, mas de repente a filha não quer, o filho não quer, e nós podemos fazer só a nossa parte. Porque o Ló fez, mas ainda deu trabalho para sair, foi preciso os anjos auxiliar ele. E parece que nós estamos esperando os anjos puxar nós pelas mãos também. A mulher de Ló, né? Ainda vira a estátua, né, olhando para trás. Geralmente a gente olha para trás. A gente olha para a família, Isso. Os bens, etc. Mas ela também virou estátua de sal porque ela queria voltar à cidade. Isso, porque ela olhou que estava deixando filhos, estava lá a fumaça subindo, o fogo pegando lá e ela virou para lá. E o Senhor havia dado ordem, não olhe para trás.
Não olhar para Esse não olhar para trás, literalmente. Esse não olhar para trás foi para ele não olhar literalmente. Mas espiritualmente nós podemos dizer assim, olha, a minha vida daqui para frente é uma e eu não vou olhar para trás, né? Aquilo que eu fiz. E aplica-se às duas coisas. Então, agora há um convite de Deus para quê? Olha o que ele diz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Infelizmente, nós somos filhos rebeldes. Às vezes, nós não queremos que nossos filhos nos desobedeçam. Mas é exatamente o que nós estamos fazendo, como nossos filhos, para com Deus. Não é assim? Querem fazer a vontade do Espírito, nós estamos vivos, e deixa de fazer a vontade de Deus. Nós temos um só lá em casa, a casa está lá em casa, né? Minha esposa. E aí eu falando no barraquinho da roça, aí ele disse, eu não penso no que está escrito, não. Que é passagem da cidade. Eu não. Eu não estou aí, não. É como se literalmente a senhora visse Sodoma sendo queimada, fumaceiro da cidade subindo, e a senhora olhar e ver sua filha lá. Não é. A gente olha nem tanto por bem, né? Não é nem tanto- as pessoas aplicam só que é para os bens que lá tinha, mas não era só isso. Principalmente família. Bem, mas leva mesmo de qualquer jeito, não leva, né? Agora os filhos queriam levar. Quem é que não gosta de Mas família? não tem, né? Família é uma coisa divina. Não está preocupado, não. Agora vem o Senhor e diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. O que o Senhor diz? Eu casei com vocês. Vocês são minha igreja. Vocês são minha esposa. Mas vocês são rebeldes. E eu vou tomar apenas para mim corresponder como minha esposa aqueles que se converterem. E eu vou converter tomando um de uma cidade e a 2 de uma família. E vos levarei a Sião. Aqui tem várias famílias, né? 2 de uma. Mas aqui nós nos constituímos uma família na fé. E aí soa ainda a mensagem: 2 de uma. Igrejas inteiras professando que tem a mesma fé. De repente o Senhor toma só 2 e leva para cima. Agora a questão de uma cidade. Só um. Imagina quantos habitantes tem a Imperatriz, mano. E ele tomar só um exemplo aqui. Ele está dando um exemplo. E é menos do que se imagina os salvos. São bem poucos. Uma de uma cidade. E aqui nós somos vários. Cada um quer uma vaga dessa. Né? Que Abraão intercedeu, né? Então, para mim não disputar entre os irmãos, eu vou ter que sair da cidade. Que vai ter só, por exemplo, um de uma cidade. Eu quero essa vaga, vocês vão ficar de fora. Aí vocês querem, vão me deixar de fora. Então eu vou buscar a minha vaga. Sem prejudicar dos irmãos. Saindo da cidade. Aquela palavra de Abraão, que Abraão estava intercedendo, né? Por Ló, né? Se tivesse feito uma coisa, Exatamente. E interessante é que Abraão recebeu uma ordem divina e disse assim: sai do meio da tua parentela. E tu vai para um lugar que eu ainda não te mostrei, mas está aparelhado para ti. O povo de Deus não sabe nem para onde vão. No final de tudo, do desfecho,
esconderijo não pertence a nós. Agora nós podemos sair, arrumar um pedacinho de terra, fazer o nosso cultivo. Mas na hora mesmo do negócio pegar, ninguém nem sabe para onde vai. A direção é divina. Aí entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O resto é com ele. Irmão, e mediante isso que o senhor disse aí, sobre a questão de Abraão, o quanto, se a gente olhar para a realidade mesmo, não é fácil não. Porque o senhor falou, né? O quanto, quem é que não gosta da família da terra aqui. E aí Deus agora mandar sair, e só mostra o quanto é para Deus uma alma importante, a ponto de que se Deus quer salvar, não interessa quem esteja atrapalhando. Se é um pai, se é uma mãe, se é uma mulher, tem que sair, tem que... Pela salvação, a gente não pode negociar nenhum outro interesse, até mesmo familiar. Vocês perceberam como a própria família, em muitos dos casos, será um laço? Quando Deus disse assim, Abraão, sai do meio dos teus parentes, por que ele estava dizendo? Que os parentes vão fazer tu se perder. Os teus parentes não querem nada com nada. Então sai tu, mas tu está querendo. Você pode observar na nossa vida mesmo. Você muitas das vezes tarda a compreensão de uma coisa porque quer agradar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um parente. E a gente vai acabar tardando ali a saída como um Ló. Ló não se perdeu porque teve realmente o auxílio dos anjos. Senão o fogo tinha pego lá na cidade toda e tinha atingido a família dele também. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. O que é que Jesus disse? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. É dolorido. Mas a questão que Deus quer é que nós sejamos movidos pelo amor. Ah, mas eu tenho amor à minha família, mas diz que aquele que tem mais amor ao pai, à mãe, à família, mais do que a mim, não é digno? Então Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu. O segundo, que vem depois, amarás o teu próximo como a ti. O pessoal quer botar o segundo em segundo. Exatamente, isso não pode. Primeiro o Deus, depois as outras coisas. Não precisa explicar o próximo. Esse negócio de família, eu lembrei que lá, tá construindo um barraquinho lá, né? Sim. Aí tá precisando de peixe, torrada de pissarra para encher, né? Aí o irmão da minha mulher trabalha na prefeitura na ração, eles botam para ela, né? Esse tarrado. Mas só no sábado. Aí eu falei que não, aí o cara, rapaz, não tem nada a ver não. Aí minha mulher falou assim, mas ele não vai botar ela de graça, vai botar ele não vai trabalhar não. Achei que Ela acha que não tem nada a ver. Vejam isso aqui, irmãos. Página 45, 46. Mesmo vida no campo. Olha o que é dito. Sair das cidades. Sair das cidades. É a mensagem do Senhor que me foi dada. Não é te dizendo, olha, o Senhor me deu uma mensagem para me avisar para vocês que é para sair da cidade. Pois virão terremotos, virão enchentes. Não vou mentir para vocês não. Enchentes. Vocês pensam que eu não tinha medo dessas barragens em cima desse rio, não? Coisa que o homem faz não está seguro. Deixa de ser enchente?
E não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades. Vocês podem observar que nas enchentes normal, de toda chuva grossa, assim, que tem um tempinho a mais, o local que você não pode andar melhor é no centro. E quanto mais eles constroem, mais aumenta o fluxo de água. Nessas grandes cidades onde tem ladeiras, montanhas, há derretimentos constantes. Entope gente, morre gente subterrânea. E na página 27 e 28, diz que nesta vizinhança há um grande pedaço de terra desocupado. Aqui mesmo também, Imperatriz. Na vizinhança, a circunstância. Em volta da cidade tem um pedaço de terra que a gente pode adquirir. Assim como lá na época, eu disse isso. Alguns dentre nosso povo que estão vivendo na atmosfera envenenada das cidades, que é o caso de muitos, né? Já não está mais, graças a Deus não está mais sendo o meu caso, a gente já saiu. Mas o que nós podemos falar para os irmãos e para as irmãs é que quem está aqui está habitando numa atmosfera envenenada. Em tudo, você pensar. Visual, auditiva, Tudo que você pensar. nasal, Tudo. Você cheira até o ar que você respira é envenenado. Escuro, tudo. Você às vezes nem sente mais catinho porque já está habituado aqui dentro. Aí quem vem de fora e entra na poluição entende, está fedendo. Poluição, através do nariz, ouvido. Você não pode estar tranquilo que é som para todo lado e só som. Aquele que só o inimigo pode criar. as músicas são baseadas da cintura para baixo. Então, eles que podem encontrar um pedacinho de terra na sua vizinhança, poderia sair da cidade exatamente com proveito, adquirindo apenas poucos acres dessa terra. Um pedacinho pequeno, poucas linhas de terra, um pedacito. Poderiam, com esses pequenos acres de terra, manter-se plantando frutas e verduras. Nessa reticência aqui, não coloquei para que as pessoas não interpretem mal, porque nos últimos dias até os derivados, por exemplo, ovos, leite, não era mais seguro para o povo de Deus. Mas aqui nessa reticência, só para que vocês tenham conhecimento, o que diz esses pequenos acres de terra para nós poder estar mantendo nossa família, plantando frutas e verduras e criando animais domésticos para que ponham os seus ovos, e que esses legumes, verduras e os ovos eles poderiam estar vendendo até para os sanatórios. Não vai passar fome. Carta 63 de 1904, nós diz: grande bênção adviriam aos pais e aos filhos se eles deixassem as cidades ímpias
cidades poluídas e fossem para o campo. Quando alguém proibir de comprar e vender nas cidades, enquanto eles estão disputando aí a sua sobrevivência e aceitando a marca da besta, o povo de Deus está produzindo o seu alimento lá no campo. Porque quando eles proíbem de comprar e vender, a pessoa dá para plantar, aí corre o É por isso que nós devemos sair para cuidar disso. Na hora da fuga, aí vai ter que correr para aqueles que têm. Alguém tem um pedacitozinho, o outro não tem, vai ter que correr para lá. Eles são irmãos. Eles estão no mesmo bem comum. Ele não vai fugir, vai correr para uma terra de pessoas que não têm o nosso pensamento. Ah, é minha família, mas não tem o pensamento. Não vai dar certo. Aí é onde você entende o que Jesus quer dizer. Minha família, aqueles que fazem a vontade. Aí é nessa família que você vai entender. A de sangue, que não tem o seu pensamento, não tem a mente de Cristo, você não vai falar que eles são o primeiro a não entregar. Na hora da fé, o nego desconsidera que é pai, que é mãe, que é filho, que é filha. Não quero nem saber, porque a vida deles também vão estar correndo risco. Se tu continuar assim, é tu e é nós. Então, eles já sabem qual é o partido que eles vão tomar. Não tem como ter, né, irmão, assim, uma união mediante a verdade, porque, por exemplo, principalmente na questão da alimentação. Você tem um familiar que mora distante, você fala, vem me visitar, primeira coisa que eu vou matar uma vaca. Aí chega lá, é bebida, é som para todo lado, e como é que a gente vai se unir? Não tem como, entendeu? Não tem. É impossível, né? Na página 27 da Vida do Campo, mais uma vez falando de pais e mães. Os pais e as mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável. Olha isso, irmãos. Para morar no campo não precisa morar também num lar que não é confortável, não. Pode fazer seu larzinho, mas faça ele confortável. Esses que irão morar no campo, que tem um pedacinho de terra e um larzinho lá nessa terra que é confortável, serão considerados por Deus o quê? Não é uma outra função maior do que ser um rei, uma rainha. Isso aqui é para aqueles que têm um pedaço de terra e que têm um lar confortável lá. Mas parece que o nosso lar confortável é só na cidade, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos receber pressão. E seremos obrigados, como os discípulos foram, a sair da cidade. Nós também seremos obrigados a se retirar da cidade, se quiserem continuar seguindo a Cristo. Mas se não seguir continuando a pisada de Cristo, vai sofrer pressão do mesmo jeito. Vai passar dificuldade do mesmo jeito, ou pior, na verdade pior, porque aqueles que vão passar necessidade por causa das autoridades da terra, o Senhor lhes dará o conforto e o sustento. É por isso que diz que o pão e a água será certo. Isso pode se aplicar lá para quando você estiver desolado, lugar onde não tem nada que comer, Deus pode providenciar e mandar levar comida, como fez com Elias, no que diz respeito aos seus anjos. E vale também quando tiver as pessoas morando, habitando num lar confortável, num pedacinho de terra que arrumou, e se ele tiver o cuidado de lavrar, guardar, né? Roçar, capinar, plantar, colher, o seu pão é certo. Não vai trabalhar não para ver se o pão é certo. É. Então, quando ele diz que o pão e a água será certa,
É quando não tiver mais condições de nós estar lá, nesse pedacinho de terra, no lar confortável. Mas agora tiver já fugindo, locais desolados da terra, o Senhor proverá. Mas enquanto isso ele dá as orientações, pega um pedacinho de terra, vai lá plantar, cuidar, aí tu vai ter o que comer, mas não vai faltar o pão. O pão é o que comer, não é só aquele pãozinho feito na padaria não, pão de trigo. O pão é o alimento. E assim poderão os pais e as mães criarem os seus filhos com hábitos simples, sem precisar de hábitos dados por rua, por amigos que ensinam hábitos errôneos, faz desviar-se dos bons costumes, corrompendo-os, mas sim nesse campo onde você vai estar, tá? Os hábitos vão ser simples e saudável, nenhum hábito corrompido. Então será um povo diferente quando nós fizermos a vontade de Deus nesse quesito. Nós somos um povo diferente. Filhos e filhas de Deus, meditação matinal, a página 354, diz que se acham diante de nós tempos difíceis. Os juízos de Deus vão estar caindo sobre a terra, sobre o mundo, sobre as nações, e que esses que habitam nesse mundo hão de tremer. Haverá provas, perplexidade por toda parte. O coração dos homens desfalecerá. Cai o desânimo, né? De tanta coisa que acontece de errado. O errado parece ser certo. E os homens ficam realmente indignados, desfalecidos, de medo. E o que faremos nós naquele dia? Dessas grandes dificuldades em que o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra? A pergunta: continuará dentro da cidade? Uma pergunta que eu agora faço. Ou obedecerá a palavra de Deus de sair o mais depressa possível? Que as cidades vão ser destruídas? Pois dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades, que os que a quiserem abandonar a cidade agora não poderão fazer. Quando chegar as confusões, tá? As lutas dentro dessas cidades, que nós não obedecemos a tempo. Mais na frente você vai querer sair das cidades, mas não pode sair. A gente teve um ensaio disso já, irmão, na época da pandemia, queriam fazer o tal do lockdown, né? E aí não saía nem entrava ninguém, né? Podemos presenciar essas coisas diante do nosso dia a dia, né? E se naquele tempo nós não podemos, vamos fazer enquanto há tempo. O Senhor quer que nós estejamos na cidade pregando o Evangelho. Mas nunca foi vontade do Senhor que nós morarmos nela, na cidade. Morar fora dela, trabalhar nela. Voltar, pregar, voltar, trabalhar. Então,
A irmã diz que, ela diz assim, vejo a necessidade de se apressar para terem todas as coisas prontas para a crise. O que ela está querendo me dizer aqui, em particular, de você? Nós devemos nos apressar, porque é uma necessidade. Quando chegar a crise, se você não se apressou para arrumar um pedacinho de terra, para roçar, para capinar, para plantar, para colher, na crise vai fazer falta. Não vai ter. Então se apresse. Como é que nós vamos se apressar? Procurando colocar em prática ponto a ponto. Não é sair precipitadamente, não. Se eu sair precipitado, eu vou sair de qualquer jeito. Eu vou me arrepender disso e vou voltar para a cidade para não voltar mais para cá. Então é preparar. Quando já tiver desse jeito aí, a perseguição, se a pessoa for para cuidar de plantar, não vai plantar porque saco seco você não quer. Quando a crise chegar, você plantar um legume, ele vai demorar um pouquinho. Não vai poder passar 3 meses sem comer. Então se apresse em dar passo a passo. Para quando chegar a crise, você já está pronto para suprir aquele momento de crise. Está escrito dizendo que nós não temos que acumular alimento não, porque senão os pessoal que estão passando fome nas cidades, diz que iriam lá e tomaríamos de nós a mão de Aurélio. Deixa que Deus provê. De vez em quando a gente vê pela internet, alguém diz assim, guarde alimento, guarde isso. Estoca. Isso é falta de confiança em Deus. O dia de hoje já é o suficiente. Teve aquele negócio lá no Rio Grande do Sul, não foi? Aquela enchente. Sim. Eles ficavam falando que ia faltar mesmo, né? O governo disse que ia trazer a roupa fora. Bicho, que é um tanto desse. Na página 37 desse livro, Vida no Campo, diz assim, ó, da cidade para os campos. Mas ainda assim não faças às pressas. Parece contraditório, né? Sair o mais rápido possível, o mais depressa possível. E agora não faça às pressas. Parece contraditório, não é? Você sair às pressas, você sabe que tem que mudar e vai sair às pressas. Agora aprendi isso aqui, eu vou fazer assim. Não teve o processo do preparo, saiu como se tivesse tudo preparado para uma crise, chega lá e vai passar fome. Aí volta com a família toda de novo para a cidade decepcionado. Às vezes até com a mensagem, mas é porque não soube, não compreendeu, não teve o verdadeiro sentido da mensagem. E sai precipitadamente. E a Bíblia é bem clara em Provérbios. Peca quem se precipita. Então quer mudar da cidade para o campo? Não faça isso de qualquer jeito. Faça lá o seu barraquinho, faça o seu localzinho de plantio. Vai indo, vai cultivando, enfim, vai se adaptando. Depois o faça, sem pressas. Ah, mas nós temos 100 anos de atraso. Naquele tempo a irmã já tinha 100 anos de atraso, diz ela, para sair na saída das cidades. Aí alguém pode dizer isso, pega esse texto e se apressa, sem ter os devidos cuidados do processo de adaptação, vai sofrer as consequências também, por não compreender a verdade e não ter um sentido são no que diz respeito à mudança. Não faça às pressas, não faça com agitação, de maneira precipitada. Porque os extremistas fazem isso e eles quebram o cara. Ou de um modo em que no futuro você muda as pressas com agitação de maneira precipitada, aí lá na frente
vão ter que se arrepender profundamente porque fizeram as coisas de modo errado. E se arrependerão de ter mudado da cidade para o campo. Tudo no equilíbrio. As coisas de Deus, tudo é equilibrado. Eu tenho que sair da cidade? Tenho. Mas não é precipitadamente. Por exemplo, todo ensinamento é com equilíbrio. Você não come carne, aí quer exigir que todo mundo deixe de comer carne em cima da bucha. Vem uma pessoa, você tem que ensinar, claro. Aí você não come ovo, você não quer que o seu irmão não coma. Você não come manteiga, você quer que o seu irmão não coma. Ensine só. É o seu dever, é só ensinar. A salvação ela está individualmente. Ensinemos as pessoas, deixe que elas, pelo Espírito de Deus, tomam as suas decisões. Nada forçado. Procede do alto. As coisas do alto têm liberdade. No nosso tempo, fazer. Se chegou o meu tempo de sair da cidade, eu não vou também achar que o seu é no mesmo meu tempo. O seu pode ser amanhã, do outro pode ser depois de amanhã. E eu tenho que compreender. Eu não posso parar de ensinar o que Deus manda transmitir. Ok? Na página 37 ainda. Cuidar de que não haja movimentos precipitados. Estou falando aqui de um movimento da saída das cidades. Mas eu, ao pregar isso, eu tenho que ter o cuidado e dizer para vocês que aderiram a esse movimento, mas não façam precipitadamente. Não façais coisa alguma sem buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está no assim diz o Senhor. A palavra inspirada é a sabedoria de Deus. Cristo Jesus é a palavra inspirada. Ele é a sabedoria de Deus. Devemos nos aconselhar em tudo que nós formos fazer. Não fazer porque o outro está fazendo, mas fazer porque tem convicção em fazer, porque é assim que está escrito. O povo de Deus terá o mesmo pensamento. Precisa ninguém forçar o pensamento de ninguém para ser igual ao seu. Deixa que o Espírito é que vai fazer essa unidade. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar. É só isso aqui que eu posso fazer aqui. Ó. Irmão Vassal, por exemplo, saiu da cidade. Mas eu não posso fazer mais do que advertir e aconselhar que temos que sair da cidade. Só isso que eu posso fazer. Nada mais do que isso. Depois que eu faço isso, depois que eu trouxer a advertência, o aconselhamento, então agora eu deixarei as pessoas a quem adverti e aconselhei se colocaram na convicção do que aprenderam quanto ao dever de mudar-se da cidade para o campo, mas sob a direção divina, porque senão vai dar errado. De coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Deus. Então, essas pessoas que estão dispostas a aprender o assim diz o Senhor e obedecer a Deus, a colocar nessas práticas aqui na vida, após ouvir a advertência e o aconselhamento. Se assim fizer, fez a vontade de Deus. E essas mesmas pessoas que foram aconselhadas e advertidas irão aconselhar outros, advertir outros, para fazer o mesmo. Mas nada forçado. Lucas 20, verso 20 e 21, e o grande conflito, página 30. Olha o que está escrito no grande conflito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém.
Olha o que Deus promete, como é que é. No tempo devido, no tempo certo, os seus são livres, salvos, sem nenhuma perda. O Senhor havia predito que Jerusalém seria sitiado no ano 66, mas que seria um sinal para a fuga deles, dos cristãos. Quando eles receberam ali em Jerusalém o cerco, em volta daquela cidade, os discípulos entenderam que ali era o sinal que Cristo havia dito, que ali seria o momento deles saírem das cidades. Aqui está dizendo que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristãos de verdade não pereceram. Mas os que pereceram podiam professar ser cristão, mas não era. Porque os cristãos não pereceram. E nesses nossos dias, todos que ouvirem o conselho da parte de Deus e se retirar das cidades, no seu devido momento, conforme ele estabelece, não perecerá. Vai ser livre de muitas coisas aí. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Então eles ficaram aguardando. Quando acontecer isso aqui, é o tempo de nós botar em prática. E assim eles fizeram. Chegou no primeiro cerco de Jerusalém. Deus prepara uma coisa que as pessoas não entendem. O exército que estava sitiando Jerusalém, de forma que não dá para se explicar, inexplicavelmente, o exército romano se retiraram. Do nada. Simplesmente se retiraram. E o exército de Jerusalém, Israel, saiu agora, escancararam os portões e saíram atrás deles, do exército romano. E ao fazer isso, o portão ficou escancarado. Imagina para quê? O sinal foi dado e o Senhor providenciou tudo. Até o portão estava aberto para eles saírem, sem nenhum impedimento de guarda algum. Obra de Deus. Então nós não devemos nos preocupar que o que o Senhor diz, Ele cumpre. Mas primeiro nós temos que crer nas suas palavras. Exato. Testemunhos Eletro, volume 2, página 166. Não está muito distante, não está muito longe o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos também forçados, porque eles foram forçados, nós também o seremos, a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Forçados. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no inverno. Por exemplo, nós arrumamos um pedacinho de terra afastado da cidade. Estamos cumprindo o nosso dever de acordo com o que Deus deixou. Morando lá, trabalhando na cidade. Mas ainda assim, chegará um momento que nós seremos forçados a ir de lá. Mas quando nós formos forçados lá, a cidade há muito tempo já o foi. Porque aqui agora está falando de locais desolados, solitários. Olha, o que é um lugar desolado? Solitário. Local ermo, não tem ninguém. Só você que está indo para lá. Providência divina. A tecnologia vai achar as pessoas onde tiver. Se Deus não quiser que ache, acha.
é confiar nas providências divinas. Não sei como é que ele vai fazer. Só sei que naquele tempo nós sabemos que ele vai fazer alguma coisa em favor do seu povo. Isso aí é o esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo quem é que pode arrancar alguém da mão do Altíssimo? Eu penso assim, quando o cara não achar, eu acho que ele fica abandonado o celular. Tanto é que o desfecho vai ser à meia-noite. Diz que é onde o povo de Deus vão ser encontrados para serem mortos, e é nessa hora que Deus se manifesta. Aí ele não pode fazer nada. Pelo contrário, eles caem. Assim como Judas, lá na traição de Jesus Cristo, quando Jesus falou ali, disse que o povo lá que estava em volta caiu. Nessa hora, quem Esse é o livramento. acreditou, Isso, que acreditou, o Senhor agora vai levar. vai ser Exatamente. Quando ele traiu ele, né? Eles Isso. perguntaram quem é Jesus, aí ele falou, eu sou. Eles caíram, né? Caiu. Porque ali foi uma palavra igual ele falou para Moisés, né? O eu sou enviou a vocês. Exatamente. Então esse eu sou que virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando ele se manifestar, eles vão cair. Ele falou como Deus, então, irmão, ali. Jesus. Ali ele estava dizendo que realmente ele é tudo em todos. Ali ele é Deus. Ele é o fogo consumidor. Ele é tudo. Então, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, os Estados Unidos, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, torna obrigatório o domingo, será uma advertência também para nós. Olha aqui o sinal que Deus deixou para nós nesses dias. Que a gente tem analisado é que essas coisas. Por exemplo, a gente já vê o Papa dizendo aí que a família é homem e mulher. É uma coisa certa, né? Não é uma coisa que chega assim escancarada, né? Então a gente tem que analisar esses pequenos detalhes assim, que quando isso aí chegar, vai ser uma coisa que vai parecer boa. Não vai parecer ruim, não. Muito atento às coisas. Quando eles agora decretaram leis nos Estados Unidos, tornando obrigatório o domingo, então é um sinal para nós. Não somente esse sinal, como foi dado para o discípulo, mas ele diz assim: será então tempo de deixar as grandes cidades, aqueles que não deixaram até então, agora será a última vez. Paz preparatória ao sair das menores. Os que estão nas menores também já tem que estar se preparando. Por quê? Locais retirados, em lugares solitários, entre as montanhas. O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. Nesse caso, a nação dos Estados Unidos, não somente os Estados Unidos, mas agora o mundo. Os que se dizem crentes criaram um dia no lugar do dia do Senhor, que esses mesmos protestantes dizem ser servo do Senhor, criaram um dia contrariando o dia do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Se o Papa defende o domingo como o dia do Senhor, as igrejas que se dizem protestantes agora também guardam o dia do papismo e agora se tornam todos maravilhados seguindo o papismo, seguindo a besta.
tempo virá em que de modo algum poderemos vender. De modo algum, tempo virá, de modo algum poderemos vender. Se manter como? Logo sairá o decreto, aonde? Estados Unidos, proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa. Não, mas eu vou poder vender o mesmo para a minha família. Não aceitou Cristo, mas eu vou negociar com ela. Não. Aí você pode negociar à vontade. Você compra, você vende, você fala o que você quiser, mas perde a salvação. Por essa razão. É por isso. Diz a irmã White, eu vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, onde possam cultivar a terra, como Adão fez, e produzir sua própria alimentação. Produto na prateleira, eles colocam remédios e coisas, etc., veneno, para conservar. E nós indo na deles. E o Senhor tendo bem pertinho de nós algo que pode ser produzido saudável, para ter uma vida saudável, para o nosso sangue ser bom, assim como o que nós nos alimentamos é bom. Esse aqui era o propósito de Deus, que nós produzíssemos a nossa... Aí daqui um dia todo mundo toma. Tudo com fins de lucro. O povo bonzinho tomando remédio para pressão. Pode ver, porque antigamente, tipo assim, estava com uma criança, ou adulto mesmo adoecia, tinha um remédio bom, aquele remédio bom, e tu ia lá comprar, ficava bonzinho, acabou. Às vezes nunca mais nem adoecia daquilo ali. Quando de outra vez que vai tomar remédio e tal, vai lá, não, saiu de linha, acabou. Mas como acabou? O remédio tão bom. Não acabou porque causava um bocado de coisa e tal. Mentira. Porque melhorava. Não é para ninguém ficar bom. E agora, nesse incentivo da saída do campo, da cidade para ir para o campo, nós vamos aprender isso. Nós vamos produzir o nosso alimento. Nós vamos aprender o que é bom para cada doença. Ensinar para as pessoas, porque o braço direito da mensagem, a mensagem de saúde. Nós na cidade praticamente nós não aprendemos, porque nós entramos na droga mesmo. Não, e a princípio o alimento produzido lá, ele é saudável, não vai te causar nada. Não vai nem causar uma doença, né? Não vai causar nada. Se você tiver de adoecer, aquelas coisas que já é resultado do passado. Resultado do passado. Aquele feijão que a gente planta, que o povo planta na roça, que eles vão vender ali no mercado que a gente compra, é muito mais gostoso que esse benefício. Com certeza. Ela diz que o nosso alimento tem que ser o nosso remédio. E o nosso remédio é o nosso alimento. Se você comer coisa saudável, o meu irmão falou, pode até adoecer porque já vem de. Já consumiu tanta coisa lá para trás, né? E já está E impregnado. essa é uma frase do chamado pai da medicina, né? Hipócrates. É. Nosso remédio é o nosso alimento, Se você come saudável, Nossa, come é. saudável, você vai ser uma pessoa saudável. Eu estava assistindo um dia desse, diz que as fábricas patrocinando arroz de plástico, ovo, diz assim, vocês estão pensando que não, eu vou comer esse ovinho vermelho porque ele é caipira, o cara passando tinta naquele monte de ovo, ficando tudo vermelhinho na casca do ovo, sabe? Aí fabricando os ovos de plástico. Você jura que a gema vem do mesmo jeitinho. Meu Deus do céu, bota na casquinha, fecha do mesmo jeitinho. Tudo plástico. Aí o arroz já vem, mostra no arroz, parecendo esse arroz polidinho, sabe? Isso aqui é plástico, isso aqui não é arroz verdadeiro. Olha o tanto que nós estamos comendo coisas que não é plástico. Só por desobediência, né? Só quem move com arroz. Porque Deus aconselhou a razão. Olha, esse arroz que parece com plástico esse arroz. Saborizado? Não, aquele não É o vaporizado. vaporizado. Porque ele não cozinha.
Ele pode jogar água dentro do tanto que ele quiser. Ele Se consegue quiser. como se estivesse comendo Cozinhar, isopor. assim, pregar o outro assim, vai ficar mais. Tem uma película. Resistente que eu vou te falar. É brinca no prato, sempre é brinca no prato. Não fica ali dentro. Muito bom. Você também gosta, não faz aqui? Eu tenho. Também gosta. É muito gostoso. Vamos proceder. Está acabando. Vamos ler esse texto aqui de Parábola de Jesus. Vamos dar uma observada nele aqui. Porque a crise é inevitável. A crise ela vai vir. A questão da proibição de comprar e vender ela vai sair logo em breve. E é numa crise que o caráter é revelado. O caráter ele é formado por meio de hábitos. O hábito ele é formado através de repetições de atos. Mas na crise é que a gente vai saber quem é quem. Porque vai ser revelado na crise. Enquanto o tempo está bom, de boa, ninguém praticamente sabe quem é quem, né? Mas lá na crise, quando chegar, aí todos vão se revelar. Os que estão juntando com Cristo ou os que estão se falando. Então, a grande prova final ela virá. E o ponto da prova final aqui é a questão do sábado versus domingo. Eles colocando o domingo no lugar do sábado. Então, aqui será o fim do tempo de graça, onde todos que tiverem para decidir se é ou a favor ou contra Cristo. E quando termina o tempo de graça? Quando Cristo agora conclui o serviço lá no Santuário Celeste, ele diz, está feito, aí começa a ser derramado pragas, está acontecendo essa questão de sábado e domingo, lei de Deus, lei dos homens, mas aí será tarde demais para aqueles que querem tomar uma decisão ali. Não dá mais para suprir as necessidades espirituais. Então nós vamos ter dificuldade nas necessidades materiais, mas também terá nas necessidades do Espírito também. Então muitos vão recorrer a Deus para suprir uma necessidade do Espírito, que vai ver realmente a dificuldade, né, na crise, e vão correr para suprir essa necessidade, sendo que deveriam ter suprido antes, para não fazer as coisas às pressas, e aí agora não vai dar mais tempo, não será mais a tempo, será tarde demais. Então nós temos que realmente estar atento às profecias bíblicas. Sem profecia o povo se corrompe. E está escrito também, não desprezeis as profecias. As nossas cidades elas estão se tornando cada vez mais ímpias. E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente permanecem nessas cidades fazem, pondo em perigo a salvação de sua alma e de seus familiares. Cidades e vilas se acham embebidas no pecado e na corrupção moral. Todavia, existe Lós em toda Sodoma. Ainda bem que esses Lós ouviu o convite da saída, sai daí e eles vão sair. Essa corrupção moral aí não, é um dos pontos principais que a gente está vendo que está destruindo assim, de vez o bom costume, né? O que se vê como família, que é toda coisa imoral em sociedade, é parada não sei de quê, o povo não sabe mais nem o que é. A questão do respeito, né, como a irmã falou, da questão da escola, nem na escola mais dá pra gente confiar. Verdade. Então, essa questão de Ló nós tiramos uma grande lição.
mais uma vez tocando nesse assunto do Ló, após essa exibição de impiedade, os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua visita. Eles revelaram para Ló que vieram para destruir a cidade. Qual era a exibição de impiedade? Ali até os anjos que foram visitar Ló para fazer aquele trabalho, disse que a cidade, do mais velho até o mais novo, estava rodeando a casa de Ló porque os anjos eram bonitos. Imagina o que eles queriam com os anjos. Aí eles rodaram a casa a noite inteira e não acharam a porta. Olha o que o Senhor faz. Vai entrar. Os adultos sabem também. Os que estavam rodeando fazer mal aos anjos. Não achava fora. A casa tinha porta, mas eles não acharam. E agora os anjos revelam para Ló, porque lá estava uma cidade corrompida, era homem com homem, não tinha negócio não, e era desse jeito ali. E eles foram lá exatamente com o objetivo de fazer alguma coisa com os anjos, né? E aí, o que ocorreu? Deus interveio, o poder de Deus ali, e eles perderam até a porta. E agora ordenaram os anjos a Ló, que ele, se ele tivesse filhos, ou filhas naquele lugar, que deveria levá-los para fora da cidade. Aí disse que Ló saiu de casa, disse que na casa dele tinha 2 filhas. Aí os anjos disseram: se tu tem filhos e filhas naquele lugar, vá atrás dela, vou te dar a oportunidade para tu convencer elas. E eles não, disse que ele voltou triste, porque ninguém aceitou, se consideraram ele como louco. Né? Ló recebeu permissão de ir aos seus familiares. Então, olha só, como ele não tinha só aquelas 2 filhas, como diz. Foi permitido Ló sair da sua casa e ir à cidade, lá atrás dos seus parentes, dos seus familiares, e contar para eles que a cidade ia ser destruída se ele não quisesse ser destruído junto, que ele saísse junto com ele. Tinha que fugir. Irmão, no caso bem aí, Abraão, será que Abraão estava aí nessa cidade quando Deus mandou ele sair do meio da parentela? Quando um pouco antes, ele ficou intercedendo, não ficou intercedendo com um lá atrás? Pois é, eu estou dizendo assim, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, será se ele estava já nesse meio? Não, Abraão ele estava um pouco atrás, os 3 anjos que vieram para destruir a cidade, um pouco antes, no Gênesis, lá está um esclarecimento ali, ele conversando com o Senhor, Abraão. Um daqueles 3 era o Senhor Jesus. Uhum. E agora 2 daqueles anjos já tinham ido na frente, lá para conversar com Ló. E aí esses 2 anjos estavam lá com Ló. Pois é, aí no caso essa família que ele saiu do meio, eu estou perguntando assim, quando Deus falou... É como se ele dissesse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Será agora Ló, querendo ou não, ele tinha que sair do meio dos parentes dele. Pois é. Porque se ele ficasse lá, ele ia ser consumido pelo fogo. Porque eles eram primos, né? Então era essa mesma família aí que Deus mandou Abraão... Sobrinho, né? Sobrinho, aliás. Então era essa mesma família que Deus mandou Abraão sair. Ló tentou também ir lá convencer ele. E com certeza essa palavra valeu para Ló. Sai do meio deles, quando tu vai ser queimado junto com eles. Ele não aceitaram. Então, de repente, chegará um momento que será tarde demais para nossos familiares. Você está pregando aqui, pregando, e não, lá na frente eu aceito. Aí quando for aceitar, tarde. Agora a meditação matinal Cristo triunfante para 75. Mas todos os seus apelos e as advertências de Ló foram inúteis diante deles, diante dos familiares. Zombaram. O que eles fizeram? Daquilo que consideravam temores supersticiosos. Isso é superstição. Nosso pai não está muito legal da mente, não. É o que disseram de Noé. Está doido esse velho. Afinal, ali estava Sodoma, como sempre tinha sido. Não havia evidência alguma de que nada aconteceria diante dos seus olhos. Nunca tinha acontecido, não ia acontecer. Aquilo ali era coisa supersticiosa na mente do velho. Né? E nada que seus olhos pudessem contemplar. E que os levassem a concluir
porque diante deles estaria a destruição. Não tinha nada que dizer que ia ser destruído. Assim como lá nos dias de Noé. Nada convencia ele de que iria chover. Nunca tinha chovido, como é que vai chover? Não sabia o que era isso. Aí de repente quando o tempo formou, aí, quando eles quiseram pedir para entrar, não, agora não dá mais não. Tá demais. Então assim quando Cristo definia a questão lá no santuário do céu, vê que a coisa é séria e quer, não, agora não dá mais não. Sai de um lugar para outro, não tem mais não. Mas o anjo, ao retornar, Ló revelava pressa. Quando Ló agora avisou a família, que voltou, foi agora zombado, ele não deu atenção, agora o anjo acelerou ele e disse, olha, te apressa agora, porque agora tu está recebendo uma ordem, e foge de Sodoma agora. Pode sair mesmo, corrido, e vai, porque o fogo vai ser tocado na cidade, nós viemos para tocar fogo. Nessa intensidade. Ló ficou, por assim dizer, estupefato, com o pensamento de que deveria sair sem suas propriedades. E queimar tudo que ele tinha adquirido na vida toda. Não vai se queimar, pode virar cinza. Ele ficou estupefato com aquele pensamento ali de que as coisas deveriam ser destruídas. Levando consigo apenas a esposa e 2 filhas que ainda tinha. Os anjos agora tomaram Ló pela mão, conduzindo-os para fora da cidade. Olha o que os anjos fizeram ainda com ele. Pegaram na mão, bora. E assim que eles saíram da cidade e se puseram a caminho da montanha, o anjo disse, livra-te, salva a tua vida. Os anjos deixaram ele lá na montanha e estava com vontade de salvar mesmo ele, né? Não olhes para trás, nem pares. Vai e não para não, e nem olha para trás não. Se tu for parar para tu olhar para trás, em toda a campina que tiver, a ordem era, não olhes para trás. A esposa de Ló volveu. Meditação matinal Cristo Triunfante 75. A questão que a mulher olhou para trás, né? Ainda continua a mesma página aí. A esposa de Ló volveu os olhos para a cidade, para aquilo que havia deixado lá. Tantos bens queimando, né? Tantos parentes da família que não quiseram. A maldição de Deus veio sobre ela. Só porque ela botou agora os olhares para os bens materiais e para a família. É o que Jesus disse. Aquele que ama o pai, mãe, alguma coisa na vida mais do que a minha, é digno de mim. Agora veio uma maldição sobre a mulher de Ló. E ela se transformou numa estátua de sal. Foi. Podemos ver que Ló cometeu um erro. Qual foi o erro que Ló cometeu? Estabeleceu o seu lar em Sodoma. Qual seria o nosso erro? Estabelecer nossas moradas nas cidades. Quando quiser salvar os filhos, familiares, eles não vão querer. Vão achar que a gente é doido. Ah, pode ser estranho, doido, agora viraram besta. Então, é considerado aqui o erro de Ló, porque ele que atualiza ele como o pai da família, deveria ter estabelecido fora, se deixou levar e foi habitar na cidade. É ele ter ido junto com Abraão, né? É para ele ter descobrido o que Abraão descobriu. E ali perdeu Ló não só as suas posses, perdeu tudo. Não foi só as posses não, viu? Perdeu tudo. Exceto
As duas filhas que ainda estavam com ele, porque as que não estavam mais com ele se perderam também. Esta é a única lição que devemos levar a sério. Salvação. É perder parte de nossa família Ele não para mata a cidade. aquelas duas filhas dele que deu Depois foi que veio aquelas duas famílias. Né? início a duas, mas É. dois povos, Uhum. elas também se perderam, porque elas fizeram aquela. Se não se arrepender, se perder, né? Qualquer um de nós fizermos alguma coisa contrária à vontade de Deus não tiver o arrependimento, porque elas endevedaram o pai dela, né? E tiveram relação sexual com ele. Então, é um pecado maior do que outro. Agora, se tiver se arrependido, por exemplo, é uma representatividade de que nós podemos aprender alguma coisa nisso, né? Saber o que é certo, o que é errado. Aquele povo ali que elas fizeram, ele ainda existe. Os edomitas. Hoje tem muitas cidades, por exemplo, muitos países que existem, mas com outro nome. Lá de Edom, os edomitas. Representando ali uma das famílias. Outro foi os Estados Unidos, Os moabitas. Né? A terra de Moab, essas existem, normal. Se existem outros nomes, mas ela continua com nossas lições, né? Aprendemos. Então, vamos concluir agora. Essa aqui nós já falamos alguma coisa agora há pouco sobre terremotos, fogo e dilúvio, aqui o que está dizendo aqui. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão aquelas cidades extremamente pecadoras. Porque tem cidade que é terrível, né? Que nem a Sodoma mesmo. Serão destruídas por terremotos, por fogo e por dilúvio. Então é por isso que nós temos, o mais rápido possível, sair. Então todas as advertências de Cristo acerca dos eventos ocorrerão perto do fim da história da Terra. E estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. E é onde vai receber a mal pancada da mão de Deus ao derramar as pragas. É quando agora ele for punir o mundo da cidade, é que vai receber a lapada maior. Então, quando ele manda se retirar, certamente ele tem em mente preservar o seu povo, sem ser atingido lá fora dessas grandes coisas maldosas que existem na cidade. Então, que Deus nos prepare e nos dê sabedoria para nós atendermos a voz de Deus em seu devido tempo, para honra e glória em nome do Senhor. Amém. Amém. Olha.